A série americana Manifest acabou de estrear uma terceira temporada aqui no Brasil e meio a pedido já para uma quarta temporada. E apesar de ser uma série de ficção científica, ela traz conceitos muito interessantes já na primeira temporada. E um deles a gente vai discutir aqui hoje. Meu nome é Larissa Pinheiro e esse é o canal Tome Ciência. A série Manifest é uma série americana de 2018 que se passa inicialmente em 2013, com o retorno do voo 828 de volta para os Estados Unidos. Acontece que esse voo não chega, na verdade ele só chega 5 anos e meio depois, e o tempo não passou para quem esteve dentro do avião. Já no desembarque, parte dos passageiros é raptado pelo governo para terem seus cérebros estudados, porque eles teriam desenvolvido uma capacidade única depois do retorno, que seria uma ligação estranha, uma conexão estranha entre eles. Tudo isso com base na pesquisa da doutora Fiona Clarke. E aqui a gente começa o alerta de spoiler. Se você ainda não assistiu o Manifest, o que eu te aconselho a fazer é o seguinte: você curte esse vídeo, salva ele, depois que você assistiu até o 7º capítulo, você volta para entender o que vai se passar. Mas se você não se importa com isso, continua assistindo, porque a gente quer falar mais da ciência por trás, a gente não vai dar mais spoiler do que o necessário. E essas pessoas são raptadas com base na pesquisa da doutora Fiona Clarke, que estuda os neurônios espelhos que existiriam no cérebro humano. E a pergunta aqui, mais do que como vai terminar a série, é: esses neurônios existem ou são uma ficção hollywoodiana? E a resposta é sim! Eles existem, eles foram descobertos em 1996 pelo Dr. Giacomo Rizzolatti e seus colegas na Itália, quando eles estavam estudando o cérebro de macacos e a parte do cérebro que era responsável pelo início do movimento. E no golpe de sorte, que na ciência é chamada glamourosamente de serendipidade, o Dr. Rizzolatti resolveu parar para almoçar junto com os seus alunos e seus colegas, quando ele percebeu que os macacos tinham o seu cérebro ativado mesmo quando eles não iam fazer o movimento. Bastava que eles vissem outra pessoa fazer o movimento. Eles descobriram isso porque os macacos tinham eletrodos no cérebro que disparavam um sinal sonoro quando eles iam iniciar o movimento. What you see here is a grasping neuron. So it fires when the monkey grasps. Só que isso aconteceu quando um dos macacos viu um dos alunos do professor tomar um sorvete. Here is the same neuron, but now it's the vision of this neuron which produces the discharge. Fai ancora. E mais do que mostrar que um gelato italiano é mesmo irresistível para todo mundo, provado cientificamente, esse episódio foi explicado pelo Dr. Rizzolatti como sendo a descoberta de um novo grupo de neurônios, os neurônios espelhos. Esses neurônios existem no cérebro humano e eles estão lá apenas para serem ativados quando a gente vê o movimento de outras pessoas ou quando a gente vê uma ação sendo feita sobre outras pessoas. Por exemplo, quando você pega uma maçã de cima da mesa, alguns neurônios seus se ativam te dizendo como você deve fazer para pegar a maçã de cima da mesa. Acontece que se você vir uma outra pessoa pegar essa mesma maçã de cima da mesa, 20% dos seus neurônios vão se ativar como se você estivesse numa realidade paralela, na qual o seu cérebro acredita que é você que está pegando a maçã. A descoberta do Dr. Rizzolatti adicionou uma nova peça no quebra-cabeças, que é o cérebro humano, e aí desculpa pelo trocadilho. Muitos cientistas concordam que o cérebro humano é a estrutura mais complexa do universo. Well, the brain, as you know, is made up of neurons. Looking at neurons here, there are 100 billion neurons in the adult human brain, and each neuron makes something like 1,000 to 10,000 contacts with other neurons in the brain. And based on this, people have calculated that the number of permutations and combinations of brain activity exceeds the number of elementary particles in the universe. Ou seja, talvez a gente conheça mais do universo e dos mistérios da física do que da máquina mais importante que você utiliza todos os dias, a sua cabeça. O Dr. Ramachandran é especialista em cérebro e cognição pela Universidade da Califórnia e ele também é especialista em neurônios espelho. O Dr. Ramachandran, ou Dr. Rama, como ele também é conhecido, e é bem mais fácil de pronunciar, é o verdadeiro rockstar da neurociência. Ele foi chamado de o Marco Polo da neurociência por ninguém menos do que Richard Dawkins,
o famoso autor de O Gênio Egoísta, que é o livro que lança a história de que os memes seriam como vírus que vão infectando as pessoas pela sua capacidade de se replicar na sociedade. E se você fica interessado por esse tema, comenta aqui que você quer um vídeo sobre isso. Desde a sua descoberta lá em 1996 até hoje, muito ainda se pesquisa sobre os neurônios espelho. Para a doutora Fiona Clarke lá de Manifest e para o Dr. Rama, eles seriam a base da nossa capacidade de sentir empatia, ou seja, de se colocar no lugar de outra pessoa sem estar passando pelo que ela está passando ou mesmo sem nunca ter passado pelo que ela está passando. Para outros, como o professor Gustav Gredbach, da Universidade de Uppsala, na Suécia, os neurônios espelho seriam responsáveis, por exemplo, pela nossa capacidade de nos equilibrarmos. Porque eles também seriam responsáveis pela nossa capacidade de antecipar a ação de outra pessoa até a nossa mesma. Por exemplo, na próxima vez que você levantar uma perna, percebe que o seu corpo se equilibra antes mesmo de você levantar a perna. Se um dia você estiver passando na rua, num dia de chuva, que tenha muitos poços no chão e de repente um carro passa do seu lado e assim, um pouco deselegantemente te molha, muito provavelmente depois que você falar um palavrão, você vai perceber que você fechou os olhos e que você se encolheu para tentar não se molhar, mesmo antes do carro passar. Isso é porque o seu cérebro já anteviu essas ações. E os neurônios espelhos também seriam responsáveis por essa nossa capacidade. E há ainda quase um consenso na comunidade científica de que pessoas do espectro autista, na verdade, teriam dificuldades em reconhecer emoções de outras pessoas por conta de um funcionamento anormal desses neurônios espelho. Mas o mais fantástico da pesquisa do Dr. Rama é em relação aos neurônios espelho do toque. Segundo ele, existem duas categorias de neurônios espelho, o do toque e o do movimento. E os do toque, na verdade, são neurônios que reagem quando vem alguém sendo tocado, mesmo que essa pessoa esteja sendo tocada em algum lugar que você não tem. Foi exatamente isso que ele descobriu. Pessoas que são amputadas conseguem sentir alívio dos seus membros fantasma, que são assim que são chamados, quando veem outra pessoa sendo massageadas. Você talvez já tenha visto alguém levar, por exemplo, um soco e soltar a expressão "Ixi, essa doeu em mim". Pois é, você estava quase certo. De fato, você sente esses sinais no cérebro do toque, só que antevendo esses inconvenientes de você ver uma outra pessoa, por exemplo, apanhando e você apanhar de graça, o seu corpo te colocou alguns sensores na pele que enviam um sinal avisando: olha, é outra pessoa que está sendo tocada. E aí você não sente dor. Acontece quando você remove essa barreira da pele e as coisas começam a ficar bem esquisitas. Ele descreveu esses achados num livro bastante famoso, escrito por ele, chamado Os Fantasmas do Cérebro. E uma conclusão bastante interessante que surge disso é a conclusão de que, na verdade, quando nós não temos a barreira da pele, nós seríamos todos muito parecidos, porque nós intercambiaríamos nossas experiências. Seria difícil saber se é você que está sendo tocado ou se é uma outra pessoa. E para o Dr. Rama, isso seria como a base das filosofias orientais, de que somos todos, de alguma forma, muito interligados. Os neurônios espelhos também são responsáveis por uma união de algo que anda um pouco afastado, que são as ciências sociais e as ciências exatas, porque os neurônios espelhos dão uma base científica para os sentimentos de empatia, de comunidade, de se sentir próximo ou de querer bem a alguém. E se você achou esse tema interessante, conta aqui pra gente. Conta também o que você achou que ficou faltando nesse vídeo ou se você tem alguma sugestão. Até o próximo. E segundo o Dr. Rama, isso seria como se fosse ótimo.